queremos te agradecer por esse momento de estarmos na tua casa. Eu peço agora em especial por esse dono desse estabelecimento aqui do lado, que o Senhor fale no coração dele, porque nós não queremos interferir na vida das pessoas, mas nós queremos cultuar o Senhor. Então, meu Deus, cada um tem o seu espaço, mas o Senhor tem o privilégio sobre todos. Então, eu te agradeço por essa oportunidade de te pedir e te agradecer, porque o Senhor com certeza fará um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos trazer a mensagem de domingo passado. Então você vai abrir aí Jó 42:2 para a gente memorizar. Jó 42:2. Jó 42:2. O texto diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É isso? É isso que diz aí a versão de vocês? Glória a Deus. Acharam? Então vamos falar todos? Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42:2. Todos lembram? Desafinados do ritmo hoje, né? Todo mundo com a sua voz aqui, o maestro vai repetir agora a música. Vai lá. Bem, eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42:2. Glória a Deus. Essa versão diz propósito, não é a mesma coisa, né? Mas eu quero, inclusive, deixar claro aqui que nós vamos tratar da parte da batalha espiritual na mente. Por isso aí a gente muda para pensamento agora, amém? Vou falar a última vez para pensamento. Bem sei eu que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos lá novamente? Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42:2. Glória a Deus. Quem sabe falar sem olhar aqui na moeda? Olhando para mim. Mas a Cristiane está desesperada. Pode falar, irmã Cristiane. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Jó 42:2. Glória a Deus. Lá no fundo, quem lá no fundo levantou a mão? Eu vi alguém levantando a mão, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém não levantou a mão? Levanta a mão aí. Aqui, Gugu, gravou? Não? Morgana, salva aqui desse lado. Bem sei eu que tudo. Até porque o pastor tem branco também, não tem não, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Antes de eu passar exatamente para essa mensagem, eu quero comunicar aqui que no dia 28, já falei com o pastor Rossi e estou comunicando oficialmente, 29, que é 28 mesmo, né? 28, não marquei errado aqui. 28 agora de janeiro, nós vamos fazer um culto aqui de ação de graça, vai ser um domingo, e eu tenho 4 motivos para isso. Aliás, 5, né? O primeiro, eu estou fazendo esse ano 50 anos de São Paulo. Amém? Cheguei em 1974 aqui. Então, o primeiro motivo, 50 anos nessa maravilhosa cidade que me recebeu. Segundo motivo, 24 anos de Manaim. A igreja me recebeu também nesse período. A terceira, faço 67 anos agora. Parece que tenho 90, mas... E 13 anos de formado em Direito e advogando, porque eu prometi um culto para o Senhor. E a quinta e não inferior às outras, o meu filho Samuel vai entregar aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou trazer a turma toda aí. E Carlinhos, eu vou tocar com você
Santa Daniel toca, e ele canta também. Então, não é o Fernandinho, mas ele dá as quebradas dele. Glória a Deus, igreja. Então, isso é um pensamento que eu estava há algum outro tempo aí, Deus foi amadurecendo e ele vai me proporcionar essa bênção. E também é uma forma de envolver os filhos cada vez mais, né? Aí vou tentar fazer a Camila, a Napa e a companhia militar. Amém? Glória a Deus. Vamos alugar um ônibus, pastor. Glória a Deus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora nós vamos ler o texto que é Jó 3, 25 e 26. Podem abrir aí, que é o tema base desta mensagem, que eu estou trazendo a direção de Deus, né? Porque eu sinto que o mundo está doente e nós precisamos curar a nossa mente para evitar pensamentos malignos que nos afrontam cada dia. Então, em Jó 3, 25, eu vou pedir para a igreja ler na sua versão aí, 3, 25 e 26. Perfeito, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a. Eu quero trazer aqui a ideia de que Deus nos deu uma faculdade de pensar. É diferente dos outros animais. O grande filósofo René Descartes, ele disse assim: penso, logo existo. É, pastor Cláudio? Pastor Cláudio é um filósofo também. Então, o pensamento não é que ele tenha um poder. O pensamento que você desenvolve a partir do momento que você acorda, né? Ou que você começa a se entender por gente, mas eu quero trazer para algo mais perto, ele é o que te norteia. Aqui eu tenho um exemplo claro de Jó, e eu vou citar outros aqui, para vocês entenderem como é importantíssimo você se manter naquele pensamento que é o pensamento de Deus. Por isso eu disse: bem sei eu que tudo pode. Jó confessando aqui que nenhum pensamento de Deus vai ficar sem solução. Nenhum. Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, porque o que Ele pensa é só positivo. Amém, igreja? E Deus quer trazer exatamente isso. Por quê? Porque o mundo está em conflito. O mundo está doente por conta da situação que se apresenta. E cada momento que vai passando vai apertando o cerco. Nós vamos pegar alguns exemplos e eu volto já para dar a solução. Porque apresentar o problema não há dificuldade. Sabemos que as pessoas estão em depressão, estão com problema com os filhos, com a esposa, com o esposo. Eu me ligo o dia inteiro com isso na minha profissão. Mas saber do problema é importante, mas saber a solução é muito mais importante. E é isso que Deus vai nos dar nesta noite. Qual é a solução do problema quando você está pensando errado? E nós vamos ver aqui, porque Jó sofreu todo esse embate, essa problemática na vida dele, porque ele ficava pensando todo o tempo que aquilo ia acontecer. Ou seja, aquilo era uma mente fixa. Ele estava com o pensamento fixo: vai acontecer, então para evitar isso eu vou fazer aquilo. Resolveu o problema? Não resolve. Por isso que agora há pouco o Cauã aqui, a situação do menino foi Cauã, lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós, diz 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de vós. E os pensamentos derivam para a ansiedade. Então tem pessoas que são ansiosas porque ficam pensando em situações. Eu me lembro de uma situação que foi colocada como uma ilustração de alguém que estava dirigindo uma estrada. Presta atenção, ela é ilustrativa, mas ela é bem real dentro disso. E ela lembrou que ela estava sem o macaco de levantar o carro para
pneu furasse. E ela estava indo no caminho e de repente ela pensou: estou sem macaco, se furar o pneu eu estou perdido. Aí quando ele falou assim: vou chegar lá no posto, vou ver se ele tem um macaco. Ele começou a pensar dessa forma e foi dirigindo: eu vou chegar lá, mas e se eu chegar lá e ele falar que não vai me emprestar? Mas e se? Ele começou a conjecturar aquilo. Quando ele chegou no posto, ele olhou para o frentista e falou: pode ficar com o seu macaco, não me interessa. Ele não sabia, o frentista falou: o que está acontecendo? Porque isso foi uma ilustração, pessoal, né? Foi verídico. Mas, ou seja, ele ficou imaginando tanto que ia dar problema, e chegou lá ninguém sabendo, mas nem perguntou. Então ele achou que era algo que iria dar errado. Mas não é assim que funciona com Deus. Deus está nos ensinando através de Jó que os nossos pensamentos têm que ser pensamentos positivos, pensamentos do bem. A mensagem que eu traria justamente em Jeremias 29:11, ele fala: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. É pensamento de mal? Não, é pensamento de bem, para dar o fim que fosse necessário. Ou seja, ele quer o melhor para nós. E se ele, sendo Deus, quer o melhor, porque eu, mera criatura, e agora filho de Deus, você também vai ficar pensando erradamente, né? Vamos pegar um exemplo aqui muito interessante. Eu vou começar com ele. Pedro, aliás, vamos dizer assim: Jesus disse aos discípulos: lança-se ao mar. E ele ficou lá na terra pregando, anunciando o Evangelho. E ao se distanciar o povo, ficou lá. Jesus falou: quando terminou, ele foi orar e depois ele subiu nas ondas e foi andando. Não é isso a história? Foi caminhando sobre o mar. Quando aqueles homens viram Jesus, eles não reconheceram. Diz o texto. O que eles pensaram que era? Fantasma, é um fantasma. Olha só o pensamento do homem. É assim que funciona. Você imagina e pronto, já está horrível. O médico disse que eu tenho que fazer um exame. Meu Deus do céu, será que ele está? Meu Deus, pare de conjecturar. Vai fazer o exame, está tudo certo. Amém, igreja? Pense que Deus está no controle de todas as coisas. Essa semana eu fui fazer aquele exame de ressonância magnética múltipla paramétrica. Misericórdia, 1h20 dentro daquela máquina, sem água, o braço para trás. Jesus querido, eu já fiz de 20 minutos, meia hora, esgotei os meus versículos todos que eu necessitava, acabei com a Bíblia e não acabava o exame. Mas eu falei assim: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Vou aguentar um pouco. Por quê? Porque eu estou usando aquilo que Deus me deu, que é a sua palavra. A palavra de Deus tem poder para acalmar você, para dirigir as coisas, né? Quando no texto que lemos aí, falamos agora de Eliseu, o povo estava em dúvida. Deixa eu voltar primeiro aqui para Pedro. Jesus está caminhando, é um fantasma. A primeira coisa que eles imaginaram, o primeiro pensamento, você tem que, peraí, será que é mesmo? Deixa eu analisar melhor. E eles ficaram assim. Aí quando Jesus fala: tem de morrer, não sou eu, Pedro faz o quê? Mande que eu vá ter contigo. Venha. Ou seja, Pedro sempre foi ousado, sempre foi assim. E Pedro começou a andar por cima das águas. Mas o que aconteceu com Pedro em determinado momento? Ele começou a pensar. O vento forte fez ele pensar. É para pensar, Pedro? Fecha teu pensamento. Caminha, Jesus está ali. Mas ele começou a ver, o vento forte começou a pensar. Aí foi fundando. Percebe como acontecem as coisas? O inimigo manda o vento forte e você imediatamente balança. Não, peraí. Negativo, lá em Coríntios 10:4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não luto contra Satanás, uma arma normal. Eu luto com a palavra de Deus. Por isso você tem que conhecer o verso, por isso você tem que conhecer a Bíblia, por isso você tem que citar lá na hora. Amém, igreja? Então, essas investidas malignas sobre a sua mente, você precisa trabalhar lá. Eu quero deixar aqui muito claro para vocês: Satanás não lê o teu pensamento. Amém? Tá certo isso? Ele não lê, mas ele vê a expressão do teu rosto.
Ele sabe se você está triste, se você está alegre, ele sabe se você está caído, e aí ele aproveita e dá uma mãozinha para você cair mais. Então por isso você não vai ficar preocupado. Deus não só leu o teu pensamento, ele conhece o que você vai pensar antes. Esse é o nosso Deus. Então começa a trabalhar o seu pensamento. Senhor, eu sou vitorioso. Diga comigo agora. O Senhor é meu pastor, o Paulo já falou. Fala aí, o Senhor é meu pastor. E não faltará. Porque ele não vai faltar em qualquer momento. Na hora do pensamento ele vai estar lá para te ajudar a vencer. Daqui a pouco eu vou dar a receita do bolo aqui para vocês aplicarem no dia a dia, né? Eu passei para a doutora Monique lá, né? Está saindo de fora, vai vir falar aqui na frente. Não vai. Então, o que nós precisamos pensar, né? Que Pedro começou a afundar porque ele desviou o pensamento de Deus, da palavra, de Jesus. Então não desvie o teu pensamento. Não importa a situação, não importa as circunstâncias, creia que Ele está lá. Então fala comigo agora assim, mas em todas essas coisas, fala mais alto que Satanás é surdo, vai lá, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais. Agora fala comigo. Deixa eu me lembrar aqui, peraí, agora fugiu da mente aqui, só um minutinho. E sabemos, pode falar bem, não, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto ou pelo seu propósito. Romanos 8, 28. Então é esse o pensamento que você tem que ter. O Nelson Ned cantava uma música assim: meu pensamento, meu primeiro pensamento é o Senhor. Então acorda de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Não, é o pastor que é o Nelson Ned. Aí ele que parece, verdade? Eu não sei quem é. Você não sabe, o pastor Nelson não conhece. Lá em Reis, quando a gente estava falando agora aqui, que o Dão muito bem colocou na música que o Carlinhos colocou, o povo estava em dúvida, porque aquela mulher chamada Jezabel, ela tinha corrompido a mente do povo. E o povo estava em dúvida se Baal era Deus ou se Deus era Deus. Agora você imagina, Israel, conhecendo toda a história, né, desde o princípio, desde a saída, desde Jacó, saindo do Egito, Mar Vermelho, Mar Azul, passando pelo deserto, codornizes, água da rocha, e eles ainda estão em dúvidas. Qual era o pensamento deles? Eu não sei, porque faltava comunhão com Deus. Então o pensamento deles estava corrompido. E aí Elias propõe essa situação que o Dano leu aqui. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Porque o pensamento é algo que fica na mente martelando. Vai acontecer? Será que vai acontecer? Percebe? Como que funciona a atuação do inimigo para isso acontecer na sua vida? Aqui está o segredo. Satanás ele não pode entrar na tua vida, ele não penetra no teu corpo, porque você está com o Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus. Mas ele é astuto. A Bíblia fala que ele lança os dardos inflamados. Né? Dardos inflamados são setinhas espirituais que vêm bater na mente. Hoje o negócio está ruim, hoje o dia está horrível, hoje eu ensino o pé esquerdo, hoje não sei o quê. O que acontece? A sua mente começa a trabalhar negativamente. E o espírito maligno aproveita essa situação. Então, nada de ser Jó, né? Que eu temia, né? Eu estava pensando nisso. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Então Deus não deu esse medo. Vai acontecer. Não. Você tem que pensar o seguinte: se Deus está conosco, Ele é fiel e justo para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Qual o pensamento aí? Percebe? Lá em Gênesis capítulo 12, Abraão na época, então ele sai e vai para o Egito. E lá Abraão, com Sara, que era uma mulher formosa, diz a Bíblia,
Ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele. Então o pensamento dele vai chegar lá, eles vão falar: quem é? É sua esposa? Vão matar esse sujeito e a gente fica com a mulher dele. O que ele fala para Sara? Fala que você é minha irmã, porque aí eles me deixam de paz. Percebe o pensamento de Abraão? E é interessante que depois o rei começa a se engraçar com a esposa. Deus aparece para ele muito bacana, já está morrendo, porque ela é casada. Hoje o casamento está banalizado, né? Estou cuidando das coisas. Mas lá, o rei foi tocar na mulher de Abraão, Deus interferiu. E é interessante que, analogamente, aconteceu com Isaac também. Se você pegar lá em Gênesis, eu anotei aqui, Gênesis 26, 7, você vai encontrar Isaac também na mesma situação. Abimeleque vai se apossar da esposa. Como é o nome da esposa de Isaac mesmo? Rebeca. E o Senhor também aparece para ele. Por quê? Porque também tinha medo. Então o pensamento nosso dá legalidade para Satanás agir em desfavor a gente. Não permitam isso. Amém? Vamos ser como aqueles meninos que eu já cito toda vez aqui. Como é o nome deles mesmo? Muito bem. Israel, Azarias e Ananias. Os nomes israelitas dele. Eles estavam com medo ali dentro da fornalha? Não estava, né? Eu tenho certeza absoluta que eles estavam em paz, tranquilos. Eles, em um momento, eles pensaram: nossa, a gente vai tocar desse povo aí. E quando o rei da ascendência aumenta 7 vezes, imagina, se fôssemos nós, será que a gente ficaria assim passivo também? Tranquilo, eu vou tomar uma água de coco lá dentro da fornalha. Seria isso? Não. Mas acontece que eles tinham pensamento de Deus. Daniel foi para conclusões, tranquilo, sabia do compromisso que Deus tem com ele. Sabe o que é isso? É Deus no comando. Então não deixa o pensamento vir minar as suas forças. Provérbios 18, 21. Quem cita para mim? A morte e a vida estão no poder da aquele que a ama come do seu fruto. Ou seja, a pessoa que cita pensamentos ruins, ele está decretando o seu mal. Só que nós já vemos aqui as armas da nossa milícia, 10:4 de Corinto, da segunda carta, não é carnal. Nós andamos com Satanás com a palavra. Não foi assim com Jesus? Lá em Lucas 4, quando ele vai para o deserto, Satanás tenta colocar na mente de Jesus, e jamais ele penetrar na mente do Criador dele, né? É muita ousadia. Mas ele vou aproveitar a fragilidade humana dele e disse para ele: se tu és o Filho de Deus. Então, toda vez que aparecer a situação dessa na sua vida, a pessoa já, será que é? Se for dúvida, já fala: está escrito. Essa é a chave do começo da tua vitória. Quando Satanás fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que as pedras transformem em pães, o que Jesus fala para ele? Nem meu irmão, nem só de pão viverá o, mas de toda a palavra. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Isso aqui. Percebe? Agora Satanás não é bobo, né? Ele é perdido, vencido e vai ser queimado no lago de fogo. Mas ele fala para Jesus o seguinte: vem aqui então, já que você citou a Bíblia, eu também vou citar, porque eu conheço a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia. Levou Jesus lá no pináculo: lança-te daqui abaixo, porque dará ordem aos seus anjos, para que não tropece o teu pé em pedra. Onde está isso? Salmos 91. Dará ordem aos seus anjos para que não tropece o teu pé. Então, Satanás falou: vou pegar Jesus neste contrapé. Ou seja, vou mexer no pensamento dele. Já tentei fazer com que ele tivesse dúvida de que ele é filho. Já mostrou que não é. Então vou mandar ele suicidar aqui. Ele pula daqui, ele morre, aí eu quero ver. Só que Jesus olha para ele e fala: Satanás, mas também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Percebe? As armas que Jesus usa é a palavra de Deus. Estou entendendo aqui, ó? Sim ou não? Por quê? Todo pensamento ele vem de uma raiz boa ou má. Ou ela vem de Deus, ou ela vem de Satanás.
uma seta maligna, ou então Deus está te dominando. Eu estava vindo para cá, falei para o Carlinhos, anda o caminho, né? O caminho que devo seguir. Ele falou, como você sabe? É o Espírito Santo, porque o meu pensamento estava nos hinos. Então, vem de Deus, as coisas boas de Deus. Por isso que eu pensei, que tudo pode, e nem os teus pensamentos podem ser impedidos. Amém? Então, se você entender esta máxima, você vai começar a pensar do ponto de vista de Deus. Ou seja, você sabe que as coisas boas acontecem porque Deus preparou as coisas boas para nós. Ainda que a gente viva num mundo tenebroso, ainda que a gente viva num mundo caótico, ainda que a gente viva num mundo que está cada vez mais indo para o buraco, mas a sua vida não pertence a esse mundo. A Bíblia fala que você é peregrino e forasteiro. Sabe o que é peregrino e forasteiro? Está de passagem. Você está nesse hotel aqui temporariamente. Daqui a pouco, vamos para o nosso lar celestial. Amém? Glória a Deus. As armas da nossa milícia não são carnais. Abram segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, 10, 5. Põe na tela aí. Aqui é o segredo para você vencer os teus pensamentos. Acharam? 2 Coríntios 10, 5. A Monique vai falar aqui de agora. Ainda não, Monique? Glória a Deus. Esse versículo, ele começa, ele é um pouco longo, mas ele é uma sequência do próprio 10, 4. 2 Coríntios 10, 5. Olha como que começa o texto aí, Quem que destrói argumentos? Destruindo argumentos. O que é argumento? Você está pensando, você está argumentando na tua mente. Você está numa batalha espiritual mental. A fortaleza é a tua mente. É ali que Satanás lança seta para você decidir sua vida. Está ruim, está difícil, estou em depressão, estou mal, não sei o que vou fazer, não tem mais jeito. Essas situações acontecem porque fica alimentando pensamentos ruins. Então, aqui está o segredo para você vencer essa situação. 2 Coríntios 10, 5. Começa a ler e meditar neste texto. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que o inimigo quer é que você não conheça Deus. Não adianta ir para a igreja, sabe? Você pode congregar em casa mesmo. Você não precisa ir na casa do Senhor. Precisa. Atos 2,42 não foi removido, continua ativo 100%. Conhecimento de Deus. E agora a parte importantíssima para você vencer o mal. Primeiro, conhecer a Bíblia. Amém? Não é simplesmente pegar isso aqui e ler. Aí agora chega em casa, abre a Bíblia em 10, 5, por isso põe em cima da cômoda e lá fica empoeirando. Leia, pai. Deu um amuleto da sorte. Não. Você tem que ler e citar. Amém? Jesus não ficou com a Bíblia lá para Satanás, ele citou. Amém? Então precisa citar. Aí ele diz aqui, leia vocês aí, a parte final. E levando. O que é entendimento? Se você entende é porque você pensa. Então, levando cativo todo o pensamento à obediência. Como é feito isso? Como você faz? Eu aprendi esse versículo com o pastor Edmond, meu irmão. Ele estava, certa vez, conversando com ele, ele falou, eu aprendi que os meus pensamentos vão ser amarrados. Eu falei, como funciona isso? Ele disse aqui, 2 Coríntios 10, 5. Ou seja, toda vez que você começar a pensar que está ruim, que você vai ao médico se você está em dúvida, que você vai ao banco se vai sair ou não do seu dinheiro, do seu aposentadoria, tudo isso você tem que colocar diante de Deus. Amém, igreja? Tudo. Mas assim, eu tenho certeza que já fiz.
O que Jesus falou para Marta lá diante do túmulo de Lázaro? O que ele falou? Fale bem, não. Se creres, o que é a glória de Deus? É a manifestação do Senhor, é a ressurreição de Lázaro, é o milagre de Deus na sua vida. Então, se você pensar que a coisa vai dar ruim, você vai levar o seu pensamento na sua vida a derrota. Então, como que faz isso? Toda vez que eu começo a pensar em um problema, e isso agora já faz muitos anos que eu diminui muito essa pressão maligna sobre a minha vida, vinha um pensamento em que meus filhos, eles eram adolescentes, estão na rua, e agora, não sei o que, eu amarro esse pensamento interno cativo, obediência de Deus. Falava em voz alta. Aí as pessoas falavam, está ficando louco. Eu estou ficando louco porque a palavra de Deus é loucura, irmãos. Não é, irmão? É a loucura para os que merecem, mas para os que creem é o poder de Deus. Amém? Então, toda vez que você começar a pensar em alguma coisa, seja de ordem emocional, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, seja de ordem financeira, não interessa. Qualquer situação que é negativa, você vai dizer, eu amarro esse pensamento e levo cativo. Você vai ver Satanás murchar. Tem aquelas bexigas todo furo e vai marchando assim. Ele vai diminuir, porque a força dele é vencida sobre a palavra de Deus. Então fala comigo. Levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando você assiste uma televisão, quando você vê alguma coisa na rua, um policial abordando alguém e ele vai preso, ele vai sorrindo, abraçado, assim, do preso. Como que eles fazem? Eles algemam, não é assim? Via de regra, quase todos são algemados. Ou seja, amarra e leva cativo. Então a semelhança é essa: você amarra aquele pensamento ruim, não vai dar certo, não sei, não, amarra. É bíblico, estou lendo sobre a palavra de Deus, eu amarro esse pensamento, sobre o filho, sobre a esposa, sobre o marido, sobre o bem, sobre a situação lá na empresa. Tem um rapaz que eu ministro para ele, eles estiveram em casa ontem, nós fizemos lá uma comemoração, um jantar lá, uma pizza com eles. Ele é genro da irmã Maria José, aí da Patrícia, que eu fiz o casamento já tem 8 anos. Ele estava falando que ele vai mudar de emprego, né? E eu falei, então vamos citar desde a palavra de Deus, porque todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados por seu propósito. E eu citei vários versos, você vai pensar isso, não vai pensar e se não der certo, porque é isso que o inimigo quer, e se não der certo. O que Jó falou? Será que meus filhos pecaram? Era esse o pensamento dele. Sabe, pensamento de quê? Vai dar errado, vai dar ruim. Então ele teve que suportar toda essa advertência, toda essa fugiu a palavra. Toda essa formação, né? Tudo isso que ele passou, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Imagina, eu estava pensando, eu estou lendo o livro de Jó de novo, para meditando sobre aqueles amigos dele, aquela situação. Ele não tinha palavra de Deus como nós temos hoje. Olha o privilégio que você tem de ter o livro sagrado com você, né? E ele estava ali com aquelas chagas no corpo. Imagina essa cena agora. Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a família inteira, só a esposa salvou. E ele está sentado lá naquele lugar, chagando. Se hoje acontecesse uma coisa dessa com o Jó, ele estaria no hospital fazendo tratamento, com medicamento. Não é verdade? Ele estava lá sozinho, sem os recursos que temos hoje. Então ele estava ali suportando o quê? Aquele pensamento. O que eu temia me sobreveio, o que esse ato me aconteceu. Ou seja, ele ficava pensando, vai acontecer o que aconteceu. Então começa a mudar a sua forma de pensar. Não é você falar, não, eu tenho um pensamento positivo, vai dar certo. Não é nada disso. É você pensar que Deus quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para os seus amigos. Deus tem o melhor para todos. Incondicionalmente. Deus não fala assim, faz isso que eu vou te dar isso.
Ele faz nascer o sol, desce a chuva sobre todos. Agora, uns são mais abençoados que se achegam mais a Ele, né? Por isso o segredo está aqui. Começou a pensar, né? O filho não chegou ainda, não começa a rir, será, não sei o que, é tanta coisa. A notícia lá no jornal falou que o cara foi assassinado, tudo. Nada disso. Pare de assistir essas coisas. Pare de assistir esses programas aí sensacionalistas de morte. Isso só causa mais problema na mente, né? Pensa positivamente. A nossa tendência como ser humano é ver as coisas ruins. Caiu o helicóptero lá, deixa eu ver quanto morreu, deixa eu ver se está para ver o problema. É assim o ser humano. Deixa eu ver a desgraça. Não, você tem que mudar. Deixa eu ver, agora eu vou orar por aquela família. Entendeu a diferença? Clamar por eles, não interessa a sua opção, mas eu vou clamar a eles. Então é mudar a forma de pensar. Deus quer que nós pensemos positivamente. Temos exemplo aqui. Quando Davi vai enfrentar o gigante, cara é grande. Ele pensou isso? Você acha que Davi falou, nossa, o cara é grande, meu. Onde eu vim me meter? Não, irmão. Ele olhou para aquele sujeitão lá e falou, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Percebeu a grandeza do poder de Deus? Não interessa o tamanho do gigante, interessa quem está com você, interessa quem é que está do teu lado, interessa quem te orienta no dia a dia. Por isso que Jesus falou, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder que há nelas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o segredo é esse, né? Nós temos que vencer o mundo está doente. E se nós ficarmos embasados em notícias ruins, nós vamos levar a nossa vida à derrota. Eu vou encerrar já, mas eu quero contar mais uma ilustração. Um senhor, ele tinha uma pequena venda de frangos, uma via, uma estrada, e era assim, lotado, né, de gente, toda hora parava gente lá para comprar o franguinho dele, era uma maravilha. E aí começou a ganhar um dinheirinho, ficou assim, vou mandar meu filho estudar na Europa. Mandou o filho para a Europa para estudar. Virou doutor, ficou lá na Europa, chegou doutor, estudou economia, foi para Oxford, foi para Harvard nos Estados Unidos. Isso é ilustração, povo. Voltou lá, mestre, doutor, pós-mestre, tudo que tinha direito. Chegou lá, olhou lá, pai, você ainda está com essa venda aqui, pai? Sabe que a situação de fora está em crise. Antes disso, o pai começou a investir e começou a criar outras unidades. Não tem rancho de pamonhas, estradas. Inclusive é dos primos da Morgana, um deles lá. Só para você saber, né? Lá do pessoal garagem. A gente vai descobrindo as coisas. Né? E ele foi até experiência, várias lojinhas, não ganhava dinheiro. Mas aí o filho voltou doutor e começou a incutir na mente do pai. Você não está sabendo da crise lá fora? A situação está difícil para todo mundo. Vamos vender uma loja, vamos vender, vendeu, daqui a pouco o senhor está comprando de novo. Por quê? Porque o pensamento veio com a derrota. Então não se apequena, não fique derrotado. Lembre-se, veio o pensamento, o que você tem que fazer? E pode falar em voz alta, chame você de doido, mas que você tenha a vitória em nome de Jesus. Amém? Não fique preocupado se o teu filho está lá fora, se ele está na rua, está na noite. Se o teu marido não chegou no serviço, não fique preocupado. Se a tua filha, lembre-se, Deus está no comando de todas as coisas. O meu pensamento é esse: Deus está no comando de todas as coisas. Amém? A nossa luta não é contra a situação da carne humana, né? Mas é contra os poderes das trevas que militam nessa área, lançando setas malignas para nos criar para ser sabores. Por isso que a gente tem que estar atento à palavra de Deus, né? Lança sobre ele toda essa dificuldade, toda a ansiedade. Começou a ansiedade, o que começou? Eu tenho tão ansioso. Então amarra essa ansiedade, cara, lança sobre Jesus.
e descansa, vive uma vida tranquila, porque Deus, se Deus é por nós, quem será? Aponta um para mim aí. Se Deus é por nós, quem será? Me traz mãozinho. Ninguém. E Jó, depois de toda essa aflição e toda essa luta, ele está contendendo com os amigos. É interessante, cada vez que eu leio, descubro coisas que eles estavam fazendo com Jó. Até que no momento Jó é arguido por Deus. Aí, peraí, agora a coisa mudou. Né? Então, quando Jó entende essa máxima de servir a Deus, de entender Deus, não ter aquele Deus que está lá no céu, não aquele Deus que, ai meu Deus do céu, é o Deus presente, é o Emanuel, Deus conosco, é aquele que se fez homem, se fez carne, habitou e nós está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. Quando Jó entende isso, ele fala, eu tive uma experiência com Deus. Então ele fala em Jó 42:5, com ouvir os meus ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu ouvia falar de Deus, eu sabia, tanto é que eu toda hora lançava lá um sacrifício por causa dos meninos, mas agora eu sei que Ele está comigo, está do meu lado. Eu não conheço Ele, mas tem que passar por tudo isso. Jó em 19:25 ele fala, eu sei que o meu rei me ouviu, quando ele está sendo impedido pelos amigos. Ou seja, ele tinha certeza. Só que pensa bem, uma coisa é você estar aqui no ventilador, ainda que esteja quente, né, bebendo uma aguinha, outra coisa é estar lá no pó, todo chaguento, sem ter um hospital, sem ter um médico para assessorar, sem ter um enfermeiro para pôr uma bandagem. Pensa nessa situação. Aí o cara realmente ele estava desesperado, mas ele continuou crendo em Deus. A mulher de Jó fala para ele assim, você ainda retém a tua sinceridade com Deus, amaldiçoa e morre. O que Jó fala para ela? Você fala que não há louca, nu saiu do ventre, nu caminho, não pecou. Percebe isso? A última para vocês entenderem agora. Jó passou todo esse perrengue que Deus queria ensinar Jó. Quem foi fazer tudo isso com Jó? Quem foi? O diabo, Satanás. Ele foi lá e fez sem falar com Deus? Então aprenda isso. Tudo que ele for fazer com você, ele vai pedir permissão. Tudo. E Deus está nos ensinando através de Satanás a vencer o mal. Amém? Entenderam ou não? Se Satanás vai lançar uma seta sobre a sua mente, ele vai pedir permissão para Deus. Deus não deixa. Não pensa que ele chega e faz o que ele vem. Não é assim. A resposta está aqui no Jó. Ah, mas você está tudo para ele, vai lá, faz. É só isso. Vai lá e não tira a vida. Se ele não tivesse uma ordem de Deus, ele teria matado o Jó. Imagina. Mas não, você vai lá, eu te autorizo até essa, e daí para frente nada. E é só o que ele sabia fazer, que podia fazer. Então pense nisso. O inimigo, ele é forte, porque Deus o fez assim. Mas ele não é tão forte quanto Deus Todo-Poderoso que criou, que fez ele lá, né? Que formou lá. E ele era um ungido, lá em Ezequiel 28, a partir do 11, você encontra a história dele. Então ele vai lançar setas quanto Deus permite. E Deus quer ensinar-nos a vencer esses pensamentos que ele autorizou Satanás a lançar a seta. Entenderam ou não? Então como que eu faço para vencer? Eu uso as armas que não são carnais. Qual é a arma que não é carnal lá? A palavra de Deus. Lá João 8,32, se conhecereis a verdade. 8,36, se o Filho verdadeiramente sereis. Se o Filho, então diga assim, eu sou livre. Eu sou livre de pensamentos ruins. A partir de hoje, eu entrego os meus pensamentos na mão do Senhor. Lá em Salmos 46 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus não perde uma batalha. Nenhuma. Então toda vez que você se aproximar de alguma situação
Difícil, lembra, Ele está no comando. Basta você dizer: Deus, pode fazer, na tua mão. É isso que Deus quer. A autoridade do Senhor. Por que Deus não faz sem a sua autorização? Porque Ele te deu o direito de você decidir. Isso é um Deus maravilhoso. Ele podia fulminar a gente a todo instante, como Ele tem o direito, mas Ele fala: não, você decide o que você quer. Mas se você decidir pelo bem, eu estou contigo. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé. É muito comum, às vezes, você acordar à noite e o pensamento falar: é ou não é verdade? Às vezes está de noite assim, de repente está aquele estalo: pastor Marcos, pastor Vinícius, você acorda de noite e o pensamento vem, aí você não dorme mais. Aí vira na cama, parece que tem pulga na cama, né? Vira para lá, vira para cá, vira para lá. O que é isso? Falta de entregar o pensamento do Senhor. Lá em Salmo 3,5 diz: eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. 4,8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Então, eu quero orar especificamente hoje sobre pensamentos. Você que atravessa esse tipo de batalha espiritual na mente: vai dar ruim, minha sogra, meu sogro, meu gato, meu cachorro, meu papagaio, não interessa. Você acorda de noite e fica pensando sobre isso, e isso tem perturbado você. Então hoje eu vou pedir para o Senhor revestir você com um pensamento, com a palavra dele mais poderosa ainda, para destruir essas fortalezas. Quem quiser, vem à frente, nós vamos orar. Vou convidar os pastores para vir aqui.